Vamos abrir nossas Bíblias, meus queridos, no livro de 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Nosso Deus e Pai Celestial, soberano Rei, obrigado, Rei, pois mais uma vez me apresento perante Ti, pedindo graça, misericórdia, unção para poder trazer a mensagem e reproduzir aquilo que eu ouvi do Senhor. Senhor, nós não temos palavras para lhe agradecer por ter escolhido aquelas pessoas que estão a nos ouvir neste momento para instruí-la, prepará-la e assim estar atenta para não entrar no sistema do anticristo, no sistema da religião, no sistema do engano. Como o Senhor tem ministrado nas nossas vidas, quantas palavras o Senhor está a nos advertir das coisas que devemos cuidar, para nós não fazermos parte de um sistema corrompido, como infelizmente hoje nós estamos vendo em tantas igrejas. Obrigado por sua palavra desde já, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, hoje, sábado, nós estaremos estudando acerca dos celeiros, dos ladrões dessa era. Estarei lendo, inclusive, os inícios da construção do templo construído por Salomão. Obviamente, pelos seus construtores, Salomão direcionado pelo próprio Senhor para se reproduzir um projeto arquitetônico, eu acredito que se fala assim, apresentar, mas com certeza Salomão, além de inteligência e de sabedoria, Salomão recebia sonhos, Salomão recebia direção. Então, Salomão era um engenheiro muito capacitado pelo próprio Senhor. Então, não cabe dúvida de que a construção do templo foi tudo, até as medidas, direcionado pelo próprio Senhor. Vamos ler. A construção do templo. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros e alcançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas, juntas às paredes do átrio principal e do santuário interior, construiu uma estrutura em torno do edifício na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura. O andar intermediário tinha 2 metros e 70 centímetros. E o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez salências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras. E não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira,
nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro de vigas e tábuas de cedro. E fez as salas laterais ao longo de todo o templo. Cada uma tinha 2,25 metros de altura, e elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você, a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Assim Salomão concluiu a construção do templo. Forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto. E fez o soalho do templo com tábuas de pinho. Separou 9 metros na parte de trás do templo, fazendo uma divisão com tábuas de cedro, do chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. O átrio principal em frente dessa sala media 18 metros de comprimento. O interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Preparou também o santuário interno do templo para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário interno tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu de ouro o altar de cedro. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim, revestiu de ouro todo o templo, todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. No santuário interno, ele esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. As asas abertas dos querubins mediam 2,25 metros. 4,5 metros da ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4,5 metros. Ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim encostava numa parede e a do outro encostava na outra. As suas outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu os querubins de ouro. Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa, ele esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos,
tanto na parte interna como na externa do templo. Para a entrada do santuário interno, fez portas de oliveira combatente de 5 lados. E nas 2 portas de madeiras de oliveira, esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas, e revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de 4 lados, de madeira de oliveira, para a entrada do templo. Fez também 2 portas de pinho, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou figuras de querubins, de tamareiras e de flores abertas nas portas e as revestiu de ouro batido. E construiu o pátio interno com 3 camadas de pedra lavrada e uma de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, no 4º ano. No mês de Bu, o 8º mês, no 11º ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Bom, que obra monumental! Vocês viram o vídeo que foi colocado, né, que foi passado. É claro que não é a realidade absoluta, é apenas uma ilustração para, de repente, você entrar no templo de Salomão. Mas o que nós devemos reter, meus amados, é a excelência de Salomão. Foi determinado por Deus Salomão construir uma casa, um lugar, um templo onde a arca seria colocada. Deus não pediria algo para Salomão sem ele ter recebido as condições necessárias para realizar o propósito que Deus mandou. Algo importante que já quero sublinhar nessa noite. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas dizem, pela fé eu vou fazer isso, pela fé eu vou fazer aquilo. Cuidado com aqueles que são zombados no reino espiritual pelos demônios, porque colocam, estabelecem propósitos, estabelecem a construção de uma torre, sendo que Deus não trouxe os tijolos, o cimento, não trouxe a planta, e assim dizem, o Senhor vai fazer. Colocam Deus na parede e falam aquilo que Deus não falou. E depois é fracasso, por quê? Porque primeiro, quando Deus fala sobre um projeto, entenda que Deus traz a existência. Pela fé, Deus traz a existência, os materiais para o bom cumprimento da sua obra. Quantos cristãos envergonham o nome do Senhor e são motivo de zombaria, de risadas. Por quê? Porque iniciam, mas não terminam. Dizem, vou construir aquela torre, mas sabe que não a termino. E depois diz, eu errei. Salomão recebeu um sonho. Foi confirmado por profetas o fato de que Salomão devia sim realizar e construir uma casa, um templo de excelência. Pois assim diz o Senhor nessa noite. Olha que o Senhor
estará a nos falar a partir de agora. Observaram tamanha excelência? Pois homens dessa geração estão construindo templos. Homens dessa geração estão construindo monumentos. Eles pedem ouro, eles pedem prata, ofertas alçadas, ofertas com propósitos, mas no final, as ofertas não são recebidas para um propósito. Não são recebidas para o cumprimento de um propósito. Pelo contrário, as ofertas são recebidas para aumentar os celeiros dos ladrões. Assim diz o Senhor. Sabem o que é um celeiro? É um lugar que guarda e armazena os grãos. Pois as ofertas que essa geração tem entregado a falsos profetas, a falsos pastores, a falsos líderes, têm contribuído para que os celeiros desses sejam aumentados, diz o Senhor. Sendo assim, eles têm a obrigação de dar um retorno ao povo. E nada melhor para aumentar a sua vaidade e o seu ego do que construir um templo que agrada os olhos do povo. O templo que esses homens estão construindo deve ficar em evidência. Por acaso, o templo de Salomão não estava em evidência? Assim como o templo de Afrodite e os templos dos deuses antigos estavam também em evidência. Assim também a estátua de Nabucodonosor estava também em evidência. Qual é a diferença desses templos atuais com a estátua de Nabucodonosor? Assim diz o Senhor. Não seriam monumentos de igrejas sendo levantados para a idolatria? Para o ego de toda uma congregação? Dos líderes e dos membros? Do ministério de louvor, do ministério de dança ou do ministério das crianças? Afinal, eles têm salas separadas para as crianças, salas separadas para a multimídia, salas separadas para o louvor, salas separadas para o atendimento, salas para tudo o que se possa imaginar. Agora, é errado dar a excelência para o Senhor? Claro que não. Claro que não. Mas por que esses líderes de hoje estão fazendo o errado perante os meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos? As suas ambições, as suas vaidades, a rebelião e o interesse próprios desses fazem com que cidades brasileiras tenham grandes igrejas evangélicas, diz o Senhor. O celeiro dos falsos profetas estão se enchendo. A ambição está se propagando. Homens se tornam poderosos em cidades. Homens se tornam vaidosos e seguros de si mesmo e declaram:
Nós temos condições. Nós temos o poder. Nós temos a autoridade. E nós temos o conhecimento. Afinal, o músico que venhamos a contratar, não devemos ofertar para ele. Ao contrário, estamos ajudando-o, dando-lhe oportunidade. Não ofertamos para o músico e nem para o pregador, nem para o missionário e nem para o evangelista, mas pedimos ofertas para encher os nossos celeiros. São ofertas da prostituição, ofertas da política, ofertas do garimpo, ofertas do comércio, ofertas da fazenda, ofertas que fazem com que os celeiros desses aumentem cada dia mais. Os impérios são construídos e a nação brasileira cada dia mais constrói os seus impérios com seus templos, cujo todos querem ver. São levantados impérios, diz o Senhor, através de grandes templos, e homens são forçados ao trabalho escravo, como na época de Moisés. Homens se doam para a obra. Homens se candidatam para a obra. Homens e mulheres querem viver e servir a obra, mas são enganados pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo. Qual é a sensação de ver jovens líderes serem enganados por pastores que não são pastores? Qual é a sensação de ver um jovem orgulhoso batendo no seu peito e defendendo a sua igreja? Pois em verdade eu vos digo, o templo de Salomão é evidente para quem quer conhecê-lo. O templo de Salomão é atraente. O templo de Salomão é envolvente. Não atrairia turismo? Não atrairia receitas do turismo para quem queira visitar? Então, o que esses líderes fazem? Plantamos 12 oliveiras e declaramos: eis aqui o Getsemane. Eis aqui o jardim das oliveiras. No templo, além do pórtico e além do pátio, além de toda a construção do templo, as oliveiras são plantadas como simbologia de uma espiritualidade. Eles apresentam as oliveiras, apresentam também outros atributos que o templo necessita ter, que o tabernáculo tinha. Apresentam também o cordeiro para o sacrifício. Apresentam o pão e apresentam todos os utensílios necessários para permanecer dentro do templo. Afinal, se a rainha de Sabá chega para visitar esses grandes monumentos, ela deve encontrar o templo de Salomão intacto. Sendo assim, ela será enganada pelos seus olhos e ela vai entregar
o seu ouro, a sua prata e todas as iguarias e especiarias que ela guarda em seus carrinhos de guerra, diz o Senhor. A rainha de Sabá não seria a representação do povo, da congregação, dos membros, dos visitantes, diz o Senhor. Qual é a impressão que eles têm? Que império! Que construção bem finalizada! Que conforto! Afinal, o calor do deserto é muito difícil para quem não tem uma cobertura. Encontrar um templo climatizado, encontrar apoio com salas pastorais e apoio para as crianças, encontrar um templo que agrada primeiramente os olhos. Pois é exatamente isso que tem acontecido na nação brasileira. Grandes templos têm sido levantados, assim diz o Senhor. Impérios têm sido forjados pelas ofertas dos membros. Homens têm se tornado poderosos e estão dominando sobre pequenas e grandes cidades. Pois se vai para uma cidade, essa cidade é a cidade da igreja do pastor tal. Do pastor tal, do pastor tal e do pastor tal. E é exatamente assim que eles querem ser conhecidos, usando o nome do Senhor Jesus Cristo para levantar verba, finanças para a construção dos templos. O templo de Salomão é um exemplo disso. A diferença é que nessa geração estão mais preocupados com as pedras que eles vão trazer de Israel do que com as pedras preciosas que tem no Brasil. O que adianta trazer pedras para dizer essas pedras vieram de Israel? O que adianta trazer pedras para apenas alimentar a luxúria, a vaidade, sendo que pedras preciosas estão morrendo? Pois em verdade eu vos digo, diz o Senhor, para cada cidade brasileira há um templo. Seja o templo de Diana, da Rainha do Céu, ou seja um templo da religião. Deus não habita nem ali e nem aqui. Nem no templo da Rainha do Céu, ou muito menos nos templos da religião. O Senhor, Ele habita em templos que são puros. Ele habita em templos que são limpos, lavados e preparados. O Senhor habita em ambientes onde estão dispostos a guardar o Espírito Santo, zelar pela presença do Espírito Santo, em defender os princípios da palavra, para que o Espírito Santo possa permanecer dentro do verdadeiro templo, que é o homem. Qual é o pai de família
que desejaria colocar os seus filhos num chiqueiro para que eles pudessem viver a sua adolescência e a sua juventude junto com os porcos? Qual é o pai de família que desejaria isso dos seus filhos, amada igreja? Nenhum pai teria esse prazer, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. É assim que eu vejo quando um escolhido, quando um filho está dentro do chiqueiro e não consegue ver, nem ouvir, ou sequer imaginar que está convivendo com porcos. Pois é exatamente isso que expresso através dessa metáfora, diz o Senhor. Alguns escolhidos estão convivendo no chiqueiro com porcos. Pelo fato de algumas pessoas não terem discernimento, não terem revelação do Espírito, estão em chiqueiros, estão convivendo no templo de Afrodite, estão convivendo no templo de Baal, estão convivendo no templo que foi levantado por Acabe, no templo onde estão os profetas de Jezabel, no templo onde estão os profetas que não me agradem, diz o Senhor, profetas comparados a feiticeiros do Egito. Mas há muitas rosas em meio a espinheiros. Há muitas pessoas preciosas dentro desses templos. Há muitas rosas sendo sufocadas. Mas elas se deixam morrer, se deixam ser assassinadas, porque não querem abandonar a lavagem dos porcos que o chiqueiro proporciona todos os dias pela manhã. Todos os dias pela manhã, os animais comem da lavagem. Muitos templos são considerados como chiqueiros aos meus olhos, diz o Senhor. Aonde não há a minha palavra pregada, há mentira e há engano. Mesmo nos templos aparentemente saudáveis. Há templo na nação brasileira que consegue enganar até os escolhidos, quando um escolhido observa quão grande construção é o templo de Salomão. Afinal, dizem esses, eu aprendi a vida inteira sobre o templo de Salomão. Eis ali o templo de Salomão. É para lá que eu vou. Mas quando um escolhido decide estar no templo de Salomão, sendo que não é para estar, diz o Senhor, então ele se perde, porque começa a comer da lavagem que os porcos recebem para sobreviver e engordam para serem mortos no final do ano para o banquete do rei da Babilônia. O que isso significa? Significa que eles morrem espiritualmente e financiam e prosperam os armazéns dos reis da Babilônia desse século. Pois eu, o Senhor, condeno grandes construções no qual a vaidade está e a minha presença não está.
Eu, o Senhor, condeno a luxúria, no qual pertence apenas ao pai da luxúria, Satanás. Eu, Senhor, condeno homens aproveitadores. Pois em verdade, eu vos digo, não seria mais proveitoso estar no templo de Salomão quando assim Deus declarar que ali é o templo de Salomão? Do que achar que estás no templo de Salomão, mas na realidade estás no templo de Afrodite? Qual seria o mais proveitoso? Pois em verdade eu vos digo, não se enganem, porque eu chamo os que devem estar no meu templo, e não em chiqueiro. Pois essa palavra é a oportunidade para que vocês discernem aonde tem maná e aonde tem lavagem. Assim diz o Senhor. Comparem. Nem tudo aquilo que deslumbra os teus olhos ou traz conforto para ti, aonde pode até mesmo ter uma maravilhosa receptividade. Até nas primeiras classes das companhias aéreas sabem muito bem atender, com champanhe e com tudo aquilo que uma pessoa gosta de receber, quando principalmente o empresário paga o preço do seu bilhete. Não se deixa seduzir pelas planícies de Sodoma e Gomorra, que são verdejantes. A mensagem do Senhor foi clara. O Senhor quer resgatar muitas rosas que estão em meio a espinheiros. O Senhor quer resgatar filhos que comem das bolotas dos porcos, da lavagem dos porcos. Seu lugar não é no chiqueiro. Seu lugar está na mesa onde Salomão está. E receberás não lavagem, mas sabedoria. Receberás a palavra do Senhor. Receberás cuidado, avisos, conselhos, para que você não venha se perder. E certamente ouvirás palavras que irão lhe contrariar. Mas como já sabem, eu não fui chamado para ser um político, mas para ser um Daniel, sim, dentro da Babilônia. Mas Daniel não se vendia. E muitos têm se vendido na política. Por acaso reconheces essa lista descritiva daquilo que o Senhor evocou nessa noite, descrevendo o que, Pastor Cris? As igrejas, a realidade das igrejas poderosas no Brasil e também afora. Obviamente, não todas.
Mas, como os líderes que possuem a mídia nas mãos, hoje estão cada vez pior. Estão se sujando ainda mais. E o povo come das lavagens que dão aos porcos. O que dizer da televisão, dos programas nacionais? Está de mal a pior. É simplesmente insuportável ver um minuto esses programas. Se tu és chamado pelo Senhor, se tu és um escolhido, é porque Ele te trouxe aqui. Então, eu fico feliz do Senhor te dar oportunidade em cair a ficha, o Senhor abrir teu entendimento e assim entender que você deve tomar uma iniciativa em sair do chiqueiro e fazer como o filho pródigo, ir aonde está o Pai, ir aonde está a palavra, ir aonde não está o engano, ir aonde o Senhor vai colocar sobre teu dedo um anel de autoridade, não comprado, não um anel que tu compra por $5.000 para te tornar apóstolo. Não é um anel comprado, é um anel dado pelo Pai Celestial. É diferente. Mas tem pessoas que querem anel comprado. Então, fica no chiqueiro. Mas o dia da prestação de conta virá sobre tua vida, por ser tal qual os líderes que tu escolheu. Pai amado, eu lhe agradeço. Em tudo lhe damos graça, pois afinal o Senhor permitiu que esses templos sejam construídos para que aquele que está sujo se suje mais. Entendemos claramente que o que o Senhor reprova não é um templo bonito, mas é a motivação daquele que construiu a torre para a sua glória, para seu império, para a sua vaidade. Sendo assim, o Senhor manda com que os que trabalham sejam confundidos, pois assim acontecerá. Quando assim se levantam os profetas verdadeiros, que sejam confundidos os falsos profetas, que sejam confundidos e que haja divisão entre aqueles cujos estão construindo o maldito ou o opróbrio com aqueles cujos querem viver para ti, meu Senhor. Lhe agradeço, Senhor, por nos amar tanto e por nos advertir. Amém e amém. Bênção do Senhor. Medita nessa palavra. Compartilha para outros que estão em igrejas cujos sabes, porque você que estão nos assistindo e que estão conosco às terça-feira e sábado, lê a Bíblia. E já tem o discernimento. Se você já está conosco já há um bom tempo, já pode ter o discernimento sobre aquilo que é e aquilo que não é. Como fizeram os habitantes de Bereia, que não eram pessoas que falavam amém para tudo. Não, eram pessoas estudiosas da palavra. E muitos do ministério da OSCE, já que nos acompanha um bom tempo, já têm discernimento e sabem daquilo que está acontecendo aí afora. Então, compartilhe essas palavras. Quem sabe poderás tu salvar um, ou dois, ou três, ou quem sabe muito mais.
Bênção do Senhor, meus amados. Agradeço essa palavra que o Senhor tem nos dado, meus queridos. Agora eu quero te convidar para você fazer parte desse ministério. Um ministério que abre suas portas. Ah, mas pastor, aonde eu irei? Todos são iguais. Eu vou no ministério e ouço a mesma coisa, somos assaltados, só sabe falar sobre dízimo, sobre as ofertas, e fulano que caiu no pecado, no adultério. Há ministérios sérios. Eu não digo que no ministério sério não haja Judas. Eu não digo que no ministério sério não haja pessoas doentes. Mas o cabeça, a liderança, devem estar em santidade e devem pastorear o rebanho de maneira em que seja de acordo com a palavra do Senhor, assim como numa igreja primitiva do início. Os tempos mudaram, mas a palavra não mudou. Como fazer parte da OC? Olha só o QR Code aqui, você pode já aproximar seu celular e diretamente vocês irão acessar o cadastro. Faz o seu cadastro, homem. Faz o seu cadastro, mulher. Não sejam dura de serviço ou muito menos religioso. Porque assim tu tem medo da mudança, tu tem medo daquilo que os outros irão falar. E para ti, às vezes, para não criar problema, é mais fácil você permanecer no chiqueiro do que criar-se problema. Pois eu te diria, se tu pensa assim, te diria, covarde tu és. Não serias capaz de fazer sequer como Nicodemos e procurar o Senhor para assim obter resposta sobre a real condição da tua vida. Toma tu posicionamento. É para isso que o Senhor permitiu que tu ouvesse essa palavra, para que tu te arrependa de toda hipocrisia e tudo aquilo que tu fez como aliança com pessoas que não estão agradando a Deus. Então faça o seu cadastro. Se quiser, vocês podem entrar no meu site, no crisduran.com.br. Anotou? Quando vier uma janela que fala Online World Church, você aperta e ali há um cadastro. Eu não posso fazer mais por ti, pois infelizmente há quem quer ser enganado. Então, para esses, entrego o engano. Minha parte eu fiz. Sai do chiqueiro. Prova do maná e deixa a lavagem, pois o Senhor te chama para esse ministério da Online World Church. Abraço para todos e até terça-feira que vem.